O trailer de Venom 3 é a prova de que a Sony tem preguiça de fazer um roteiro. Eu preciso de um tempo. Oi, meu nome é Débora. Eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. E eu só quero dizer que essa Sony não me engana. Aí eles montam esse trailer com uma colagem de cenas relativamente empolgantes, com personagens que a gente ainda gosta e, claro, com o cavalo. Esse bendito cavalo que todo mundo tá falando dele. Ficou bem legal, não nego. Mas não é o suficiente para me fazer confiar numa produção da Sony, não depois de fiasco em cima de fiasco, onde o maior de todos foi Madame Teia. Por acaso eles acham que a gente esqueceu? E eu tenho certeza que o que mais mexe comigo e com os fãs do Homem-Aranha e seus muitos personagens é que mesmo a gente sabendo que a Sony coleciona uma pilha de fracassos muito maior do que uma de sucessos, que é um estúdio que parece que absolutamente não sabe o que tá fazendo, o trailer de Venom 3 tá decente. É uma loucura. E pela quantidade de visualizações e comentários e gente cobrindo o assunto que eu tenho visto por aí, acho até que já pode ser considerado um filme hypado. Acho eu que quando bater 25 de outubro, muita gente vai ao cinema. Só me resta analisar o trailer. Pela trama que aparentemente o filme vai ter, pelo visual mostrado até agora, pelos personagens que estão no trailer, pelo envolvimento do próprio Tom Hardy, protagonista, produtor, roteirista em tudo isso. E é claro, os planos da Sony pro futuro. Então já deixa seu like, já clica aqui no sininho de notificação, já se inscreve no canal para não perder mais conteúdo meu. E vamos que vamos! Para falar da trama de Venom 3, é necessário refrescar a memória com as cenas pós-crédito do Venom 2 e o último filme do Homem-Aranha, o Sem Volta para Casa. No pós-crédito de Venom 2, Ed e Venom foram transportados para o universo cinematográfico da Marvel e deu aquele bafafá por meses. Aí chegou o filme do Homem-Aranha Sem Volta para Casa e somente na cena pós-crédito nós os vemos novamente. E a gente descobre que eles passaram o filme do Homem-Aranha inteiro sentado num bar, batendo papo com o garçom, se inteirando do que acontecia na Marvel. Mas ao fim dessa interação, Ed e Venom foram puxados de volta para o universo da Sony. Um pedacinho do Venom ficou ali no universo da Marvel, no balcão do bar. E aí começa a doideira. Ou como eu chamei no início do vídeo, a preguiça. Porque uma das cenas desse trailer de Venom 3 acontece no mesmo bar, com o mesmo atendente, é o mesmo ator, e ele inclusive tá usando a mesma roupa, com o mesmo balcão, os mesmos drinks e a mesma gosminha preta bem ali, como quem não quer nada. Por um segundo você pensa, caramba, esse Venom 3 tá no universo da Marvel? Mas aí aparece outro personagem, que inclusive será um dos vilões desse filme, interpretado pelo ator que no UCM é o Barão Mordo do Doutor Estranho. Mas aqui ele é outro cara. Ele só tá aqui pra poder catar o pedacinho de Venom que ficou no balcão. E é aí que sua mente dá uma bugada. Essa cena, tão idêntica àquela dos pós-créditos da Marvel, tá acontecendo aqui na Sony? Porque ele não é um personagem da Marvel, ele é o mesmo ator, mas é um cara totalmente novo. Isso é estranho. E eu tenho uma teoria, que eu já falo. Por enquanto, vamos concentrar primeiro na trama do filme. Esse cara que coletou o pedacinho de Venom, ele é parte de uma organização que quer acabar com a existência dos simbiontes, ou pelo menos fazer com que as pessoas jamais saibam que os simbiontes existem. É aquela típica organização secreta científico-militar. Enquanto isso, Ed e Venom estão no México fazendo uns heroísmos aí. Obviamente que eles não vão ficar em paz por muito tempo, porque essa organização tá atrás deles. E é aí que entra o júri na história. Eu acredito, inclusive, que eles estão presentes nessa cena aqui. Eles são parte da força que vai perseguir Ed e Venom. E eu achei interessante termos um vilão humano, pra variar. Mas a Sony não desaponta na preguiça. E é claro que enfiaram mais coisa no filme. Aparentemente, os simbiontes do planeta Venom, os Clintar, estão vindo aí pra Terra. Inclusive, aparece no trailer um dos simbiontes. E tem aquela cena no trailer onde o Venom fala assim, o meu lar encontrou a gente. E aparece aquele monte de corpo celeste caindo como se fosse meteoro. Muito legal, né? Mas, de novo, eu desconfio da Sony. Talvez essa sequência não represente uma real invasão com muitos simbiontes no planeta Terra. Talvez seja só uma demonstração visual do que o Venom tá falando pro Ed.
ou do que aquela organização tanto teme. Inclusive, a história que eles estão adaptando no caso da invasão alienígena é o planeta dos simbiontes. O que eu me lembro dessa história é que o Venom ou algum simbionte na Terra dá um grito mediante uma condição de dor ou um sentido de urgência, mas é um grito primal que chama os simbiontes do planeta natal dele. E assim eles invadem a Terra. Nesse trailer, se você reparar, tem o agente Mulligan, que apareceu no filme 2, e ele é, direto dos quadrinhos, o policial que é infectado pelo filhotinho do Carnificina e se transforma no Toxina. Pelas cenas ali do trailer, me parece que é desse cara que vai partir o grito que vai chamar os simbiontes, ou pelo menos um simbionte, esse que a gente vê no trailer. Eu, particularmente, acho que seria da hora colocar bastante simbionte no negócio e que pegasse bem na coisa do alienígena, da ficção científica, do horror, apenas para que a história do filme seja um pouquinho mais grandiosa do que foi até agora. Continuo a análise aqui falando dos personagens um a um. O personagem que o Chiwetel Ejiofor, eu acho que é assim que fala o nome dele, vai interpretar aqui, se chama Owen Taylor. Esse cara tem um problema pessoal com o simbionte, porque lá na história do quadrinho, o filho dele foi assassinado pelo Carnificina. E se a Sony não tivesse preguiça de escrever as coisas, já teria plantado uma cena assim desde o segundo filme. Agora, se eles colocarem essa referência dos quadrinhos aqui no terceiro, vai ficar muito do nada. De qualquer forma, eu acho esse ponto da história importante, porque ao invés da motivação principal do cara ser salvar o planeta, ou usar os alienígenas em ganho próprio, ou qualquer coisa muito genérica assim, temos a perda de um filho, o que traz muito mais poder à motivação dele para acabar com o Ed e o Venom. Outro personagem de destaque é o agente Mulligan, como mencionei. Ele, como Toxina, já tinha sido plantado lá no segundo filme, também não de uma forma muito boa, mas ok, tá aqui. Toxina. No começo ele é mais vilão porque o simbionte que infectou ele é justamente o Carnificina. Mas como a essência dele é justa, afinal de contas ele é um detetive que tentou parar o Clitus lá no segundo filme, etc e tal, o Mulligan consegue chegar a uma espécie de acordo com o seu simbionte e ele se torna mais um herói. Tem um pouco de paralelo com o próprio Ed e Venom. Mais uma personagem de destaque no trailer é a Doutora Payne, interpretada pela Juno Temple. Ao que tudo indica, ela vai ser um interesse amoroso do Ed nesse filme. Ela também trabalha junto com o Owen Taylor lá na organização. Dizem alguns rumores que ela também terá o seu próprio simbionte, mas não para ser She-Venom. Isso aí, eu espero, vai ficar sempre reservado para Annie, que é a personagem da Michelle Williams. E falando nela, é preciso mencionar uma ausência notável nesse trailer, da Annie e do Dan. Por um lado, eu entendo que esses personagens não cabem na trama proposta aqui no terceiro filme, uma vez que lá no segundo eles tiveram a despedida com o Ed e o Venom. Por outro lado, esses dois personagens fazem parte do motivo de eu ter gostado muito do primeiro filme e ter tolerado o segundo. São razoavelmente bem escritos, cumprem papéis coadjuvantes de importância, são carismáticos, simpáticos e, na boa, trazem alma para uma franquia que sempre precisa disso. Então, sinto a perda deles, mas entendo por que aconteceu. Agora, o mais incrível de tudo é que no meio do trailer a gente deu de cara com a Senhora Chen. A Senhora Chen, que apareceu no primeiro filme, brilhou no segundo, que teve uma participação maravilhosa até mesmo no filme do Aranhaverso, e agora tá aqui abrilhantando Venom 3. É muito louco pensar que em todo esse universo aranha da Sony, a Senhora Chen é a única constante. Essa é uma genialidade que não dá pra replicar. Mal saiu o primeiro trailer e o filme já tá se mostrando ser uma loucura. E os últimos personagens que menciono são, é claro, Ed e Venom, a nossa dupla dinâmica. Dá pra perceber como a Kelly Marcel, diretora e roteirista, e o Tom Hardy, né, ator e que também mexe no roteiro, tem um carinho bem especial com esses dois. Por mais que eu não considere os filmes do Venom
como obras de muita qualidade, eu ainda gosto desses filmes. E eu já me perguntei 1000 vezes por que isso. E eu sempre chego na mesma conclusão. O núcleo do filme é o relacionamento entre Ed e Venom. Eles cuidam de detalhes, através de cenas ou diálogos que parecem até bobinhos, e são, mas que ao mesmo tempo revelam a personalidade deles. De fato, lembram cada vez menos o Ed e o Venom dos quadrinhos. E eu não gosto e nem ignoro isso. Mas analisando o que foi feito nos filmes, é uma proposta interessante, divertida. Quanto a Kelly Marcel, que escreveu o primeiro e o segundo filme, e agora não só escreve, mas como dirige o terceiro, eu acho que ela tá indo bem pra uma estreia. O visual do Venom 3 é bem diferente do 2. Há imagens bem imaginativas, o CGI está interessante, o Venom come mais do que uma só cabecinha. Eu não sei de quem veio a ideia, mas o fato é que a cena do cavalo ficou muito, muito, muito legal. E vai enganar muita gente. O cavalo vai fazer você esquecer que a Sony tem preguiça de escrever roteiro. E é nesse detalhe que eu quero entrar agora. Pra mim, existem duas possibilidades que explicam aquela estranha cena do bar com o simbionte no balcão, etc e tal. Uma, eles cagaram e andaram para a continuidade. Não foi a primeira e não será a última vez que eles estão fazendo isso. A segunda possibilidade é que esse bar, com a sua bebidinha, o seu atendente que usa a mesma camisa, etc e tal, é a versão Sony daquele bar de Homem-Aranha Sem Volta pra Casa da Marvel. E que, em consequência, Venom deixou um pedacinho do simbionte dele na Marvel e deixou outro pedacinho do simbionte dele na Sony. E nessas horas ele me lembra um patinho. Quando eu era pequena, eu tive um patinho. E aí eu botava o bichinho pra andar pela casa e a cada 2 passinhos ele soltava um cocô. 2 passinhos, cocô. 2 passinhos, cocô. E por aí vai. Se ele andasse 10 metros, era uma trilha infinita de cocô de pato. O Venom é mais ou menos assim. Em cada lugar que ele vai, ele deixa um pedacinho, como se fosse um cocô. Tem um cocô na Marvel pra cagar a história do Homem-Aranha e agora tem um cocô na Sony pra cagar o filme do Venom 3. Eu honestamente não consigo pensar além disso. Só pra você ter noção, há uma cena no trailer onde o Venom tá lutando contra aquele alienígena lá de Clinton que eu falei. E eles estão lutando num avião, na superfície do avião, em pleno voo. O pessoal daí que entende de aviação pode me corrigir se eu estiver enganada nisso. Mas em cima de um avião, não é um lugar mega barulhento? Eu me lembro que lá no primeiro filme, o Venom estava em cima de um prédio mega alto e passou um avião por ele e ele ficou todo coisado daquele jeito por causa do som. Mas agora ele tá em cima de um avião e tá lutando de boa lá com o alienígena. Nem sinal do simbionte convulsionando. Eu acho que boa parte do raciocínio deles, quando a história começa a ser formada e eles pensam em cenas, a ideia geral é: essa cena aqui vai ficar legal? Não importa se faz sentido ou não. E já que toquei no assunto de fazer sentido, eu preciso questionar a razão da existência desse filme dentro do universo que a Sony tá criando ou destruindo, depende do seu ponto de vista. Por quê? Uma vez que eles determinam, vamos fazer uma trilogia, e o próprio Tom Hardy foi bem claro quanto a isso, de que ele ia fazer 3 filmes, e a história do Venom na Sony acaba nesse, por que raios esse estúdio tá se dando o trabalho de fazer Madame Web, Craven, Morbius e etc e tal? O negócio tá feio pra Sony. Chegou ao fim desse vídeo com as seguintes reflexões. Número 1, a Sony não sabe o que faz. Número 2, ela é muito preguiçosa. Ela adora começar um universo, começar uma franquia. Meu Deus, se você contar até agora, já tem 4 Peter Parker, sem falar do Miles Morales. E eles não conseguem fazer um universo coeso. Sabe o que a Sony realmente é? É aquela sua tia que sempre diz: segunda-feira eu começo meu regime. Vem o fim de semana, ela enfia os 2 pés na jaca e a segunda-feira nunca chega. Essa é a Sony. Eles têm preguiça de conceber um plano e de segui-lo em suas etapas. Fale mal da Marvel, realmente as coisas lá estão caídas. Mas ninguém pode negar que os caras tinham um plano e que foram com ele até o fim. E até um certo ponto, deu muito certo. A Sony nem isso consegue fazer. Eles anunciam personagens, tramas, filmes, universos compartilhados, mas não são capazes de fazer
um excelente filme e continuar com bons filmes, ou pelo menos filmes regulares e coesos que realmente unam a história, que tragam bons personagens, o suficiente para executar esses planos tão grandiosos e quem dirá ver os resultados do trabalho surgindo? Acompanharei Venom 3 no cinema? Sim, com muita pipoca. Esse filme promete diversão. Acredito que daqui pra frente esse Titanic de universo da Sony vai afundar? Acredito totalmente. Mas antes de ir embora, eu preciso agradecer aos membros do canal. Obrigada por todo o apoio até aqui. E hoje tem um recado super especial para quem é membro. Por causa dos vazamentos de trama que inundaram a internet antes de sair esse bendito trailer de Venom 3, eu fiz um vídeo reagindo a essa trama vazada. Não é viável publicar no canal agora, porque o trailer desmentiu esse vazamento. E eu simplesmente não coloquei o vídeo em tempo hábil. Mas como ele está pronto, eu decidi colocar como um presente para os membros do canal, para honrar o apoio de vocês até aqui. E se você quiser saber a minha reação nesse vídeo, você também pode se tornar um membro do canal, só clicar aqui embaixo. E se quiser ajudar esse canal a crescer ainda mais, comenta aqui no vídeo, compartilha, que o YouTube vai aumentando o alcance dele. Recados dados, e agora sim, é isso. Vou ficando por aqui, beijos, até a próxima e bye bye!